Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O recado. Dia 30 de junho vai ser a visita ao Asilo São Vicente. A saída é às 2 horas aqui da frente da sede da Associação Jauense de Estudos Espíritas. E a doação que eles estão pedindo é desodorante Avanço e Alma de Flores ou óleo de amêndoa. Outros recados. Divulguem o Clube do Livro Espírita. R$ 25,00 ao mês, um livro avaliado para que esteja de acordo com os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores. De recado é só, o senhor tem mais alguma coisa? Não, só queria reforçar o pedido do asilo, né? Quem puder comparecer na visita, compareça e auxiliem o asilo, porque eles precisam de ajuda, viu? Bem, quem puder, compre um desodorante, uma coisa não é tão caro assim, né? Dá para ajudar? Dá. Então vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender sobre a doutrina dos Espíritos, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui. Que assim seja. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos aqueles que estão pela internet também. É sempre com um imenso prazer, uma grande alegria que nós realizamos a nossa reunião pública com o objetivo de dar continuidade aos nossos estudos sobre a doutrina dos Espíritos. Aproveitar também o ensejo, parabéns ao Orlando pelo aniversário, né? E a todos os aniversariantes. Não sei se tem mais algum aqui? Não. Mas de qualquer maneira, parabéns a ele. E azar dele, tá ficando mais velho, né? Hã? Tem nada. Ele, o cara vai embora, desencarna antes, não fica. Tem, não tem, não. Muito bem. Brincadeiras à parte, alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Vocês viram se tem alguma pergunta lá? Não? Deixa eu Não. perguntar uma coisa. Eu Pergunta. estou lendo aquele livro que o Denis me emprestou, sobre aqueles dois. Um é jornalista e o outro é astrofísico. E ele faz a regressão de vidas passadas. E é um estudioso, aliás, ele é um estudioso, deve ser norte-americano, se não estou enganado. E ele faz essa experiência com as pessoas. Só que uma experiência dessas daí, ele pegou uma moça e ela se reportou a 3 vidas antes que ela tinha. Quantas vidas? 3. 3. É, antigas, né, assim. Só pode ser antiga, né? Sim. Se fosse nova, não daria. Não, é que eu aí... 3 vidas anteriores. E depois, ela, numa dessas vidas, ela começou a narrar que ela estava vendo a mãe lavando roupa grávida dela. Foi até que eu perguntei para você se é de molécula a molécula, quando é que o espírito realmente reencarna totalmente, depois que nasce, né? É no momento do nascimento. A molécula que vai se ligando ao espírito, né? O espírito se liga, o perispírito, aliás, o espírito não. Quem se liga é o perispírito. Perispírito,
se liga ao corpo físico, molécula a molécula. E essa ligação, ela se completa no momento do nascimento. Se inicia no momento da concepção e se completa no momento do nascimento. Agora eu te pergunto, como é que ela hipnotizada, conseguiu ver, ela em estado de erraticidade, ainda ela falava assim, cuidado mamãe, você está... por que a sua mãe está tendo dificuldade? Ele perguntou. Porque ela está grávida de mim, o meu peso. Como é que ela conseguiu fazer essa... Não tem estranheza nenhuma nisso, é só entender o processo. Olha, o processo é o seguinte: nós fazemos um exercício ao longo das nossas existências, todas elas, inclusive essa, um processo chamado de memória. Memória é um exercício do pensamento, é um exercício da inteligência, tá? Eu já ouviram falar em processo mnemônico? Nunca ouviram falar? Já ouviram falar? Isso é uma técnica que alguns usam para memorizar. Tem gente que chega a memorizar uma lista telefônica. Eu já vi o caso de um cara em São Paulo há muito tempo atrás, década de 60, 70, o sujeito perguntava para ele a rua tal, número tal, qual é o número do telefone do cara? É o fulano de tal que mora lá, o número de telefone é assim, assim, assim. Naquela época era 6 números o telefone de São Paulo. 5 ou 6 números, não lembro bem, acho que eram 6 números. Hoje São Paulo está em 9, se eu não me engano, ou 10, sei lá, uma coisa assim, e já está para alterar, se eu não me engano, né? Não está comportando mais. Então vocês imaginem, esse processo mnemônico é isso, é uma técnica utilizada para a memorização. Se existe técnica utilizada para memorização, é porque nós somos capazes de memorizar. A memorização nada mais é que o aprendizado do espírito ao longo das encarnações. Essa memória do espírito, tudo aquilo que ele vivenciou nas outras encarnações, tudo, indistintamente tudo. É claro que tem coisas que não interessa para o espírito lembrar, não é? Tem coisa que, primeiro que não faz mais parte dos interesses dele, e segundo, são as coisas que não nos trazem boas impressões, que nos fazem sofrer, a gente procura deixar de lado. Isso não significa que não está na memória do espírito, mas que ou não interessa, ou não tem mais importância nenhuma para ele lembrar. Vai lembrar do tempo que ele era a pulga, que interesse tem isso para ele? Já não faz mais parte dos interesses dele. Mas as coisas que marcam o espírito, as coisas que ele vivenciou, que fazem parte do aprendizado dele, que marcou o aprendizado dele, isso ele lembra. E ele se lembra, ele não lembra da 3ª encarnação anterior, ele lembra da 30ª, da 30ª, da 1000ª encarnação. Ela é o espírito, a memória do espírito, a partir do momento que ele desencarna, é integral. É integral, ele toma posse dessa memória integralmente. Então ele vai lembrar de tudo, indistintamente. Então, qual é o processo, o que significa a hipnose? A hipnose é o processo através do qual, um processo que o hipnólogo usa para afastar o espírito, distanciar o espírito do corpo. É mais ou menos como se ele estivesse dormindo ou sonado. Quando a gente está sonado, a gente não sabe muito bem onde está, né? Você fica meio que acordado, meio que dormindo e tal, né? Então, o espírito automaticamente, a partir do momento que ele... Porque é um processo de relaxamento, né? Percebendo como é a hipnose? A hipnose é um processo de relaxamento. Há pessoas que relaxam mais facilmente, há pessoas que têm mais dificuldade para relaxar. Mas as pessoas que relaxam mais facilmente, o hipnólogo consegue ter mais acesso, um acesso mais rápido, mais fácil, mais direto, mais objetivo àquela pessoa. Ele pode não falar, mas o processo é esse. Claro que é. A técnica é essa. A técnica é essa. O hipnólogo nada mais é que um sujeito que é capaz de, através do seu magnetismo, ele é capaz de envolver o outro. Ele envolve magneticamente. Nós conhecemos o processo através de um processo fluídico, não é isso? Que não deixa de ser fluídico da mesma maneira.
Só que ele não usa os fluidos espirituais, ele usa o seu fluido vital, tá certo? Mas o processo é esse, ele envolve a pessoa, faz a pessoa relaxar ao ponto que ela entra, ela se torna um sonâmbulo lúcido. Ela relaxa, o espírito fica distante do corpo e vai relatando tudo que vê. Isso é um processo de sonambulismo, induzido. É possível fazer qualquer pessoa. Quem procura hipnose seria a questão de ajudar em alguma coisa que ela está vivendo no momento ou curiosidade? Pode ser as duas coisas, mas a hipnose ela é muito utilizada em vários campos da medicina, viu? Ela é utilizada para, por exemplo, tem gente que tem pavor de avião, não entra em avião, mas nem morto. E depois de um processo, de um tratamento através da hipnose, a pessoa que se cura disso. Cura diversos medos, viu? Diversos problemas, insegurança. Tem uma série de coisas que pode ser curada através da hipnose. Agora, tem gente que vai para esse campo das vidas passadas, tá? Eu, particularmente, porque estudo doutrina espírita, eu acho que isso não é recomendável. Não é. Porque se fosse para a gente lembrar das vidas passadas, todos nós nos lembraríamos claramente. A gente tem uma espécie de intuição, pensamento íntimo, mais ou menos aproximado daquilo que a gente vivenciou em vidas passadas. Tá? Tem gente, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande com o filho. Conheço gente, frequento essa casa, tem dificuldade, mas assim, muito grande. Tá? Você percebe que é choque de espírito que tem uma aversão contra o outro espírito por alguma razão. A gente não sabe o que é, mas essa aversão é clara, entendeu? É objetiva. São dois filhos, um com aversão objetiva e direta, e outro que ama imensamente essa pessoa, entendeu? Olha que interessante, né? Então fica claro, né, que há uma inimizade com o filho e com o outro há uma amizade muito grande, talvez até transcenda a amizade, um amor muito grande entre os dois. Então, quer dizer, a que se deve isso? O Espiritismo explica claramente isso, né? Claramente, não há por que duvidar, né? O fato é esse. Então, conhecendo a doutrina espírita, a gente percebe que não há vantagem nenhuma em a gente conhecer o passado. Qual é os nossos interesses nessa encarnação? Vencer as nossas más tendências. Que tipo de tendência eu tenho? A gente é capaz de identificar, todo mundo sabe quais são as suas fraquezas, né? Que má tendência nada mais é que fraqueza para alguma coisa que nos traz prejuízo, seja ele material, moral, financeiro, social, qualquer prejuízo que as nossas fraquezas tragam para nós, são más tendências. E nós estamos aqui exatamente com esse propósito, de curar, de nos livrar das nossas más tendências. Esse é o objetivo da encarnação. Tá? Então, por que a gente vai ficar arrumando problema de outra encarnação, de outras encarnações, sabendo o que aconteceu em outra encarnação? Amanhã, outra encarnação, você foi nobre, grande porcaria. Eu fui nobre e estou encarnado? Se realmente eu tivesse sido nobre, eu não estaria encarnado. É porque os nobres que reencarnam, né? Os vassalos não reencarnam. Né? Que vassalo aprende a ser humilde numa encarnação, vai reencarnar num mundo melhor. Quem reencarna é o nobre, né? Nós dizemos empinado, reencarna para aprender a ser humilde. Você ia perguntar alguma coisa? Então, não, ele faz essas experiências porque ele quer provar a lei da reencarnação. E eu sei. Nessas experiências que ele faz, ele pediu para essa mulher voltar uma vida e ela voltou nessa vida, mas ainda em estado de erraticidade ela estava. Aí, o que chamou a atenção dele, porque até aí ele não sabia o que tinha, sabe? Onde que ficava o espírito antes dele reencarnar. Então, eu comecei a ler o livro agora. Então, é um processo. Então, quer dizer, pode ser até que ele foi chamado a atenção para isso, né? Na realidade, pessoas que buscam
esse tipo de experiência, porque não são espíritas. Não são. Né? Não são espíritas, porque o espírito estudioso sabe como é o processo, como é que a coisa acontece, de que maneira acontece, por que acontece, quando acontece, sabe tudo. Ele não tem necessidade de ficar indo atrás de outro tipo de pesquisa. Ele pode ler, ele pode acompanhar uma pesquisa, saber qual o método que o pesquisador utilizou e tal, mas tudo vai se encaixar com aquilo que os espíritos superiores ensinam, né? Vai se encaixar. Você pode pegar aquilo que o pesquisador, o hipnólogo, o pesquisador vai atrás, tudo aquilo que ele pesquisa, fruto da pesquisa dele, encaixa perfeitamente com aquilo que os espíritos superiores ensinam. Eu suponho que seja isso, para chamar a atenção dele, porque qual o objetivo dela se ver em estado de erraticidade? Qual é o objetivo da mulher? Então, era para chamar a atenção dele. Provavelmente para chamar a atenção. Normalmente o espírito ele entra num estado de uma confusão tão grande que muito pouco ele percebe daquilo que está acontecendo em volta dele. Muito pouco ele percebe. Quer dizer, precisava saber em que fase da gravidez estava a mãe dele, porque se estivesse numa fase da gravidez que se aproximasse mais do nascimento, muito dificilmente o espírito ia ter consciência daquilo que ele estava vivenciando. Porque no momento que o espírito se liga ao zigoto, no momento da divisão, né, em duas células, é naquele momento que ele se liga, na concepção, né? O esperma penetrou o óvulo e fecundou o óvulo, naquele momento se liga o espírito no momento da concepção. Então, aquele óvulo se torna, aquela concepção acaba se tornando duas se divide em duas, oh meu Deus, fugiu o nome agora, duas células, desculpe, fugiu o nome. Então, a partir do momento, duas células, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, 16 para 32, ele vai, né? À medida em que esse corpo vai tomando forma, né? Por exemplo, já na divisão em duas células, parece que naquele momento já começa a bater o coração, é a primeira coisa que funciona no corpo. Se não me falha a memória, já na divisão de duas células, de 4 células, no comecinho da gestação, já a primeira coisa que surge é o coração e o batimento cardíaco. Quer dizer, à medida em que aquilo vai progredindo, vai alimentando e retroalimentando o processo, que vai formando os órgãos, formando o corpo e tal, dando a aparência de ser humano no corpo, à medida que aquilo vai acontecendo e vai se aprofundando o processo, o espírito vai entrando num processo de confusão. É a mesma coisa que acontece quando desencarna. Desencarna, no primeiro momento ele não sabe bem o que aconteceu. Aí eu não entendo esse negócio do nasce morto, então. Hã? Do nasce morto. Quem nasce morto? Nasce morto. O que tem o nasce morto? Que não tem espírito dentro da barriga. E daí? Se é na hora que se liga o esperma com o óvulo, já... Tá bom, mas aí você tem que entender que nós estamos num mundo de expiação e provas. Expiação e provas. Isso pode ser uma prova para o pai e para a mãe. Então tem um objetivo, nada é sem objetivo. Mas tinha um espírito ali. Não, não tem. Não tem. Não tem. É só a parte física. Isso é prova para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para os 2 avós, para os 4 avós, para os tios que são muito ligados à família, para todo mundo que está envolvido naquele processo. Ou, no mínimo, para o pai e para a mãe que está intimamente envolvido no processo. Ela está perguntando, então não se ligou. Não, nenhum. Pessoal, o esperma E pode ter se ligado, é só a parte material que se desenvolveu, nada mais. E pode ter se ligado um espírito que não tenha vindo a nascer. Kardec faz essa pergunta. No caso do corpo se ressentir de alguma doença, ou se ressentir do processo em que ele não venha a nascer, o que acontece? Ele vai receber uma nova oportunidade, pronto, acabou. O seu Milton que fala, né? Ele falou, ele vai ver o miséria, que ele vai, não, tô fora, tchau, eu não quero mais. Ele pode fazer isso, é decisão. A ideia de nascer,
É a decisão do espírito. Olha, a decisão de encarnar, a gente tem que entender uma coisa. A decisão de encarnar ou de reencarnar num planeta é sempre do espírito. Ninguém interfere nesse processo. Só há interferência no processo quando o espírito não tem poder de decisão. Quando ele é muito atrasado, nas primeiras encarnações, quem provê esse processo é o Criador. O Criador. Ele é que provê esse processo. A partir do momento que ele desenvolve, ele vai acumulando conhecimento, que ele já tem capacidade de decidir, ele decide a sua encarnação. Ele pode chegar no momento da gravidez e falar, não quero encarnar, acabou. Tá? Acabou o processo de encarnação. Isso vai significar, isso vai gerar uma consequência para ele, que vai ser uma consequência normalmente penosa. Ele vai se ressentir da sua má decisão, como qualquer má decisão na nossa vida a gente se ressente, seja estejamos nós encarnados ou não. Uma má decisão gera um sofrimento para a gente, gera um desconforto, né? Mas a decisão de encarnar é sempre do espírito. Ele pode encarnar ou não, ele pode decidir abortar essa encarnação, ele pode dar um jeito de não encarnar, inclusive provocando, por exemplo, um aborto ou qualquer coisa assim. É assim. Agora, quando é determinação do Criador, não vai encarnar, sim, ele vai, de qualquer maneira ele vai reencarnar. Eu conheci um caso assim, na minha família teve um caso assim. O espírito não queria encarnar, a avó, que era uma médium vidente, via esse espírito revoltado, ele não queria encarnar, mas acabou encarnando. Teve 1010 problemas na encarnação. Viciado em droga, brigão, rebelde, não aceitava conselho, enfim. Ele demonstrou claramente que ele não estava contente em estar encarnado. Claramente, a vida inteira. No final, não sei se foi final ou não, mas eu sei que no momento da vida dele ele estava preso. Estava no Carandiru, no presídio do Carandiru, no momento da encarnação dele. Então, quer dizer, o espírito ele pode ser, dependendo do espírito, dependendo do grau de rebeldia dele, ele pode ser constrangido, de uma certa forma, a reencarnar. Vai reencarnar, não tem jeito. Porque reencarnação é uma lei. O espírito ele está sujeito à reencarnação, ele precisa reencarnar, porque o processo, como essa lei está intimamente ligada à lei de evolução, que está intimamente ligada à lei de causa e consequência, uma coisa é consequente da outra. Quer dizer, ele tem que reencarnar, não tem como. A gente acabou de responder aquilo que você perguntou? Não lembro agora. Nessa semana saiu, no fim de semana passada, saiu uma matéria na Folha, é uma faculdade do estado de Minas Gerais, está fazendo, chamou via internet quem tinha lembranças de vidas passadas. Se não me engano, esse estudo está junto com uma faculdade dos Estados Unidos, não guardei o nome. Muita gente se apresentou porque tem a lembrança de vidas passadas. Então, eu achei interessante, porque é uma faculdade, né? Não é grupo que já conhece a matéria. Estão procurando... São pesquisadores independentes, que não têm nenhum tipo de ideologia, nem doutrina nenhuma, e que pesquisam o assunto. Tem um monte de gente assim. Olha... Rabindranath Banerjee, não está mais nada, né? O cara é indiano, hinduísta, se eu não me engano, tá? Lá tem hinduísta e tem muçulmano, né? O cara é hinduísta, pesquisador, pesquisou inclusive reencarnações no Brasil, né? Ele pesquisou N encarnações, N reencarnações, casos de reencarnações, porque na Índia esse assunto é um assunto corriqueiro. O assunto da reencarnação é um assunto corriqueiro. Eles conversam isso no dia a dia. Fulano é reencarnação do meu primo, ciclano é reencarnação do meu tio. É coisa corriqueira, é assunto corriqueiro entre eles. Tanto que o grau com o qual ainda é visto, o grau de misticismo com o qual ainda é visto, é muito grande por conta disso, né? Ainda é visto como um país místico, né? Por conta disso. Mas ele tem casos de reencarnação que são... são aberrações, de tão nítido que né, que se torna uma aberração.
de tão nítido. Eu Né? lembro um livro que você emprestou, A Reencarnação do Hermínio Miranda. Ele cita um caso de reencarnação aqui em Jaú, lá no bairro onde vocês moram. Fala da igrejinha lá de Santo Antônio. Não é do Hermínio, é do Hernando Guimarães. Hernando Guimarães Andrade. Né? Tem muitos. É que as pessoas, existe um certo preconceito em cima disso, né? Existe a ideia equivocada a respeito disso, as pessoas muitas vezes não se manifestam, ou não manifestam aquilo que está sentindo, que está percebendo por conta disso. No caso da minha família, por exemplo, minha mãe era médium. Não era espírita porque meu pai não permitia. No final, meu pai acabou pedindo para mim para levar ele no centro espírita. Eu me tornei espírita cedo, 21 para 22 anos. Quer dizer, a família, as minhas irmãs são simpatizantes da doutrina espírita, embora não frequente. A minha irmã mais nova, irmã de criação, frequenta centro espírita. O filho pediu para ir no centro espírita cedo, com um novinho, né? Que é a reencarnação do meu pai. E a gente sabe, ele deu demonstrações claras que é ele reencarnado. Já falei muitas vezes aqui a respeito disso. Então, a reencarnação é uma coisa evidente, né? Só nega quem não é conhecedor ou quem tem algum preconceito ou quem tem algum interesse, né? Pode ser até interesse escuso em negar isso, né? Ou é ignorância ou é má fé, porque o mundo dá provas cabais da reencarnação. Hoje eu recebi pelo Facebook um filmezinho de um garoto, um franzino, garoto de uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Você viu, né? Eu que postei. Você que postou? Eu acabo vendo, acabo nem sabendo quem postou, né? Um garoto franzino na frente de um piano, o garoto tocava uma música magistralmente, e a agilidade das duas mãos, uma coisa impressionante. Quer dizer, como é que um garoto daquele... E um outro que é de um garoto de 6 anos de idade, ele é autista, se não me falha a memória, fala 8 idiomas. Da onde vem isso? De onde vem isso? Como explicar isso? Né? Não tem sentido. Outra explicação que não seja a lógica da reencarnação. É uma questão lógica, uma questão objetiva. Né? Não, é memória atávica. Ou então é memória que ele pegou por causa da influência das pessoas. Peraí. É o caso lá que o doutor Barnegi estudou, de uma criança na França, né, que está tomando um banho, a mãe está dando um banho, se não me engano, 4 ou 5 anos de idade, a mãe está dando um banho, a menina faz uma travessura, ela dá uns tapinhas na bunda da menina, a menina para de falar francês. Simplesmente parou de falar francês, começou a ralhar com ela, brigar com ela, numa língua estranha. Que raio. Falar francês até hoje, pô, né? Já nasceu na França, aprendeu a falar francês. Né? Aí ela passou lá, não sei quanto tempo, um mês, sei lá quanto, ela estava numa praça, sentada numa praça, com a menina sentada no banco de praça, chegou um senhor do lado, sentou no banco e começou a conversar com a menina. Falou, mas você está entendendo o que ela está falando? Não, claro que eu estou entendendo, ela está falando chinês. Mas você fala chinês? Olha meus olhos. O cara é chinês, pô. Então a menina de francês passou a falar chinês, não é? Aí foi desenvolvendo, com uma certa idade ela falava 20 e poucos idiomas, 7 línguas mortas e tal. Quer dizer, o caso é mais extenso do que isso, eu estou apenas abreviando. Mas como explicar uma coisa como essa? De onde ela, quer dizer, se foi influência do meio, ela pegou a influência do chinês de quem? Do pasteleiro da esquina? Como é que se explica isso? Aí 20 idiomas, mais 7 línguas mortas. 7 línguas mortas, influência de quem? De alguém que está lá numa pirâmide do Egito, que está morto já há muito tempo, há 2, 3 mil anos, influenciou ela? Espera aí. Uma explicação, ela tem que abranger todos os pontos. Se você der uma explicação e você não abranger todo o problema, se você não solucionar todo o problema com essa explicação, você não explicou nada. Você explicou parcialmente, mas não totalmente. E a reencarnação, ela explica as coisas totalmente, na sua totalidade, racionalmente, de forma inteligente. As pessoas conseguem compreender
claramente aquilo que está acontecendo, né? E isso, inclusive, soluciona muitas questões na sociedade, né? A questão das diferenças sociais, né? A questão dos problemas de saúde. Por que uma criança nasce tetraplégica, paraplégica, cega, miserável, outras nascem loiras de olhos azuis, ricas? Como é que você explica essa diferença, né? Ah, não, isso é um problema social. Pô, é um problema social, mas por quê? Né? Você acredita em Deus? Não, eu acredito. Então explique como é que um Deus justo, bom, misericordioso, coloca duas crianças numa situação tão díspares dessa forma, né? Tão diferentes, né? Em lados tão opostos. Deus Né? é simples, Deus quis assim. Então ele não é justo. Se ele quis assim, ele é parcial. Ele deu tudo para um e nada para outro. Então, onde é que está a justiça nisso? Então ele deixou de ser Deus. Esse Deus que você acredita não é Deus. Mas eu vejo que hoje a gente está caminhando, ainda que engatinhando, mas assim, você pode falar com pessoas de crenças diferentes, a pessoa ouve, troca uma ideia, e eu acho que a gente está caminhando para isso. Sim, claro. O senhor vê as pesquisas em universidades, escolas, que seja lugares, né, quaisquer, mas assim, eu vejo as pessoas conversando sobre isso, discutindo, isso é importante. Sim, é verdade. Porque antes isso fazia, não, e pronto, morre ali, o meu é o certo. Hoje eu já vejo assim, uma abrangência maior de se sentar, de falar, de expor o meu, o seu, de procurar saber, de se informar. Então eu vejo que ainda caminhando, assim, não que seja engatinhando, mas a gente está dando um passo. É verdade, é verdade. E antes eu acho que era assim, porque eu fui criada numa família, minha mãe é espírita, não, hoje não. Minhas irmãs são católicas, mas eu converso com elas, eu falo com elas, outras pessoas falam comigo, a gente troca ideia, procura saber, procura conhecer. Então eu vejo que aos poucos vai se abrindo as portas e as mentes também. É um processo natural, né? Sim. É um processo natural. Mas Né? eu vejo que Há outros aspectos antropológicos, por exemplo, né? E sociológicos, que há muito pouco tempo não eram aceitos. E hoje, com o desenvolvimento da intelectualidade, desenvolvimento social, né? Humano, né? São aceitos. Quem aqui aceitava, por exemplo, a mulher se dizer igual ao homem? Há muito pouco tempo atrás. Estamos falando do quê? De 40 anos atrás? Eu tenho 67, até mais de 40, eu vou dizer 50 anos atrás. Já o homem não admitia a mulher igual. Pelo contrário, aqui já eu sei, não vi isso, mas eu sei que haviam homens que não permitiam que a mulher andasse junto, ao lado dele, tinha que andar atrás. Os filhos da mulher andavam atrás. Olha a mudança no pensamento, no comportamento, na aceitação, no senso humano, ou de humanidade, ou do humanitário, né, das pessoas. Né? Mudou muito, mudou bastante. Então isso para tantos outros aspectos da humanidade, para leis, as leis são mais amenas, né? Não é tão... A lei não pune tanto hoje, né? Ela compensa muitas vezes, procura compensar, né? Visando o lado humano da coisa, visando o lado humano da própria condenação. A condenação hoje é mais humana, ou procura ser pelo menos, né? Procura ser mais humana, mais condescendente com o lado humano das pessoas e tudo mais. Ainda muitas vezes que existam aí marginais que mereçam ser picados na gilete, né? Tem cara aí que eu vi uma cena hoje, acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, o sujeito entra na loja da mulher, ele está com um taco de beisebol atrás, se a mulher passa por ele, a hora que está de costas para ele dá com o taco atrás da cabeça da pessoa, né? Só cai no chão e ele rouba. Então um cara desse sendo picado na gilete é pouco, né? Mas de qualquer maneira a lei procura, né, compensar, né? Ser mais condescendente com o lado humano das coisas. E isso serve também para a doutrina espírita, porque não que a gente queira dizer que é melhor que qualquer outra, não, mas o fato é o seguinte: é uma doutrina, é uma ciência que está à frente na maneira de pensar, na maneira de visualizar as coisas, e não impõe nada para ninguém. Procura atingir as pessoas pela inteligência, propondo, né? Propondo as coisas e não impondo as coisas, né?
E como Kardec sempre fala na sua obra, né? Se a doutrina espírita, ele foi muito combatido, né? Sobretudo pela igreja. Pra vocês terem uma ideia, Camille Flammarion, que era médium de Kardec, médium da Sociedade Parisiense dos Espíritas, ele era astrônomo, ele era diretor do Diretório de Astronomia de Paris, ou Centro de Astronomia de Paris. Ele era um jovem, viu? Garotão, viu? Só que muito inteligente, um pesquisador de astronomia e tal. E ele foi, como jovem, diretor do Centro de Astronomia de Paris. Ele perdeu o cargo porque ele escreveu um livro intitulado Os Diversos Mundos Habitados. Os Diversos Mundos Habitados. Por quê? Porque a Igreja Católica não admite outros mundos habitados. Tá? Dentro da teologia católica, dentro dos princípios católicos, o único mundo habitado é a Terra. Então, olha como é tacanho o pensamento humano, né? Como é atrasado o pensamento humano. Né? Então Kardec sempre falava assim, se o Espiritismo for uma inverdade, se for uma mentira, ele desaparece rapidamente. Não precisa ficar preocupado. Agora, se for uma verdade, ele vai subsistir a todos esses ataques e vai existir naturalmente para sempre. Porque a verdade, ninguém consegue apagar a verdade, obstruir a verdade. A verdade é como o sol, né? Por mais que você tente, você não consegue obstruir a claridade do sol. Ele brilha e brilha porque brilha, né? A verdade é a mesma coisa, né? Então, a doutrina espírita, ela está galgando a sua posição no mundo, né? Porque ela veio para isso mesmo. Ela não veio para ser a religião de todo mundo, a religião do futuro, e nem religião é. E nem religião. O dia que o homem compreender isso, vai dar mais atenção para a doutrina espírita, né? Ela veio para auxiliar o homem no entendimento das coisas de Deus, das coisas espirituais. Esse é o objetivo da doutrina espírita, é esclarecer. É interessante que Kardec esclarece muito a esse respeito. Todas as coisas que o Espiritismo ensina aconteceram na humanidade desde sempre. Desde sempre. Fenômeno mediúnico sempre aconteceu. Médium sempre existiu. Em todas as famílias, em todas as idades, né? Então, todas essas coisas que eram tidas como sobrenaturais, maravilhosas e tal, sempre existiram na humanidade, né? Sempre existiram. É que, muitas vezes, o que um sacerdote sabichão fazia? Ele pegava aquele conhecimento, a prática mediúnica, a conversa com os espíritos, né? O contato com os espíritos, e reservava para ele. Mantinha o povo na ignorância. Por quê? Se você mantiver o povo na ignorância e você só souber das coisas, você domina. Uma pessoa sendo dominada, você encaminha a pessoa para aquilo que você quer, não para aquilo que ela quer, para aquilo que ela deseja. Porque o esclarecimento liberta. A ignorância é que aprisiona, não é? O objetivo dos sacerdotes, daqueles que querem a ignorância da humanidade, aprisionar as pessoas para se aproveitar delas. Você mantém a pessoa prisioneira de uma ideia, né? Como é que os sacerdotes eles se demonstravam, eles se colocavam para a sociedade? Eu sou representante de Deus. Se ele é representante de Deus, com quem que você vai falar quando você precisa de Deus? Com o representante, não é? Vai falar com ele. Falando com ele, o que ele faz? Eu faço o que você quer, eu falo com o homem e tal, mas custa tanto. Ou então se oferece tanto para Deus, não é para ele, né? Se oferece tanto para Deus, porque aí eu falo com o homem, sou assim, eu libero com ele e tá feita a jogada. Aí você cria a ideia da salvação, entendeu? A ideia de que Deus premia, de que Deus castiga, de que Deus é vingativo, né? A ideia humana de Deus, né? Você cria um Deus humano, que é fácil, né? Como o cara entende o que é o lado perverso da humanidade e como o homem age quando ele tem interesse, punindo, massacrando, violentando e tal, aí fica fácil do cara entender, Deus vai fazer isso com você, hein? Você cuidado porque ele vai te punir. Você não faça isso porque ele vai te punir, né? Aí o cara abraça, porque ele não entende, ele é ignorante,
Né? Agora, a hora que você esclarece para o cara, não, fica tranquilo, cara, não tem representante não, não existe isso. Aí o cara, o que acontece? Ele perde poder. E é isso tudo que eles não querem, perder poder. Porque o poder traz o quê? Primeiro, grana, muito dinheiro, né? Que é um facilitador aqui na Terra. Inclusive facilitando a satisfação das paixões, que é a perdição do espírito. Vício, sexo desregrado e outras coisas. Segundo, prestígio social, né? Eu não vou falar o nome, mas o doutor fulano está chegando, né? Doutor em religião, né? Está chegando, aí todo mundo, né? Baixa a cabeça, todo mundo pianinho, porque o cara é autoridade em religião, né? Não é isso? Terceiro, influência política. Religião oficial do Brasil no tempo do Império, qual era? Catolicismo. Quando Rui Barbosa libertou o Brasil dessa amarra, os caras pulavam dessa altura, ó. A Igreja Católica fez uma revolução, porque o Rui, quando foi declarada a República, quando foi instaurada a primeira Constituição do Brasil, ele tornou o Brasil um país laico, né? E libertou os países dessa amarra. Então, veja o que é a influência da religião nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no cotidiano, né? E isso tudo significa atraso, significa amarra, significa grilhão, significa estar aprisionado por ideias atrasadas, por ideias tacanhas. E o homem aos poucos está se libertando disso, viu, Daniele? Aos poucos o homem está percebendo que tem que se libertar disso. Ou se liberta, ou vai ficar preso eternamente a ideias atrasadas. Como o desenvolvimento da intelectualidade é uma coisa que ninguém consegue segurar, ninguém consegue, não adianta. Eles fazem concílio, eles que eu estou falando, você sabe quem é, né? Eles fazem concílio direto por quê? Porque é um concílio atrás do outro. Eles ficam combinando o que falar, né? Ó, agora a gente vai falar tal coisa, ó, o diabo não é bem assim, viu? Né? Não é bem que existe, não é um homem e tal, né? É uma ideia e tal. Eles começam a aliviar, né? Porque eles têm que atingir o cara na inteligência. A teologia da Igreja Católica já aceita que o inferno não é bem assim. O inferno não é bem tudo que antigamente falava. Não é um lugar onde os caras vão sofrer, fogo eterno e tal, né? Nesse meio tempo criaram um tal de purgatório, né? E muitos deles falam que purgatório é a própria terra, onde o homem vem sofrer e tal, para merecer o céu, mas que o céu não é bem assim. Existe o primeiro céu, onde alguns merecem estar no primeiro, tem até o sétimo está lá o Papa, né, os caras no patamar e tal, né, está no sétimo, entendeu? Eles ficam criando essas baboseiras todas, que é para envolver a população, ou para tentar atingir as pessoas na sua inteligência, né? Quando você libera o cara disso, quando você liberta as pessoas desses pensamentos atrasados, ele se liberta da religião. Ele vai se libertar da religião. Praticar a religião para quê? Não é? Eu vou estudar, eu quero saber de Deus. Eu quero realmente saber se Deus é misericordioso. Eu quero saber se Ele é bom, se Ele é justo. Onde é que Ele está? Quem é Deus? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Aí Kardec pergunta para os espíritos: que é Deus? E não quem. Né? Aí quando os espíritos dão essa resposta magistral, fenomenal, Deus é a inteligência suprema do universo, né? Suprema do universo, inteligência suprema do universo, ou seja, Ele está acima do universo, criador, causador de todas as coisas, a causa primeira. Se Ele é causa primeira, o universo não existia, não é? Porque se Ele existisse, Ele não ia ser causa primeira. Ele já ia ser consequência, não causa. Quer dizer, por aí você vai, né, se libertando de todas essas baboseiras do primeiro homem, dos 7 dias da criação. E essa baboseira toda que a religião tenta manter, não é, para poder dominar. Mas é muito bom, viu? É muito bom. Isso o homem não... Mais dia, menos dia, vai dar o grito de liberdade, já está dando aos poucos, e vai se livrar desse atraso, que não leva ninguém a nada. Vai falar, não, o homem tem que ser subjugado pelo medo. Não tem.
Porque essa ideia do inferno, a ideia do inferno faz muito mais ateu do que crente. Porque ele começa a pensar assim, pô, peraí, eles dizem que tem o inferno, que quem faz mal para os outros vai para o inferno. Aí você pega Igreja Católica ligada à máfia, denúncia. Opa, peraí, ligada à máfia? Então eu vou para o inferno? E como é que fica o Papa, os cardeais e tal? Eles vão para onde? Para o céu? Não pode. Não dá certo, não tá, não. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo. Então, peraí, então só Deus, pô, não vou acreditar nesses caras, que Deus é esse que põe o Papa no céu, ele é mafioso, põe ele no céu e põe eu no inferno, porque eu sou um assalariado que luta com a vida, que de vez em quando tem que dar um chapéu no patrão para pegar uns troquinhos a mais, para poder manter minha família. Eu vou para o inferno e ele vai para o céu? Peraí, aí então só ateu. Quer dizer, é muito mais fácil você criar um ateu com essa ideia do que se você criar um crente. Agora, quando você diz para ele assim, ó, você está nessa situação que você está por justiça. Você pediu essa situação para aprender alguma coisa. Então procure ser o mais honesto possível, procure ser o melhor possível, porque ao desencarnar, você vai receber a paga da sua dedicação, do seu empenho, da sua confiança em Deus, do bem que você fez ao seu próximo, muda tudo. O cara, ele consegue, pô, peraí, aí sim, né? Eu não devo nada para ninguém, não devo satisfação para ninguém, eu vou fazer o que eu acho da minha vida e vou procurar fazer o melhor, porque eu fazendo o melhor eu vou estar bem ao desencarnar. Essa situação, por pior que ela seja, ela não é para sempre, ela é temporária, não é? Eu vou sofrer aqui na Terra, mas temporariamente. Ao desencarnar, eu vou estar bem. A gente vê um número grande de pessoas que se declaram ateus, né? Porque mostra esse Deus para eles, né? Claro, se apresenta um Deus, se apresenta um Deus como esse, que o cara faz o quê? O cara senta no banco escolar, onde o cara diz assim, num banco escolar de universidade, onde se ensina medicina, vocês são deuses, você decide a vida dos homens, você decide quem vive e quem morre. Você vai acreditar que Deus é autoridade? A autoridade sou eu, pô. Se ele não tem base familiar, ou se a base familiar dele é fraca do ponto de vista moral, pronto, acabou. Você destruiu o cara moralmente. Não é? Então é fundamental que a verdade seja esclarecida. Olha, você está temporariamente rico. Você não é rico. Tudo que você tem, você deve ao Criador. Você é administrador, usufrutuário dos bens que você tem. Então cuida bem daquilo que você tem, porque o que você tem, você deve a ele. Se você utilizar mal, o que vai acontecer com você? Você vai ter problema ao desencarnar. E problemas graves, não são poucos, são problemas graves. Isso vale para qualquer um, para o rico, para o pobre. Inteligência. Se você tem muita inteligência, isso significa que você tem uma ferramenta para fazer o bem para os outros. Inteligência é meio, não é fim. Se você explicar isso para as pessoas, com qualidade racional, as pessoas entendem e vão procurar mudar o seu comportamento, né? Porque o objetivo dela vai ser a vida espiritual e não a vida material. O cara senta num banco de escola, tem dinheiro, porque uma faculdade de medicina não é uma faculdade qualquer, né? Convenhamos que para sentar num banco desse, ou o sujeito teve uma boa escola antes, uma boa preparação, paga peso de ouro, não é? Ou então ele fez um cursinho que custou ouro também, e ele está pagando uma escola particular de medicina que custa ouro, 5 contos por mês, né? Fica em 10, porque aí você tem livro, você tem uma série de coisas, fica em 10 contos por mês. Nossa, né? Já é 9 mil a Denise. 9 mil. Quer dizer, imagina com custo de livro e tudo mais, quanto isso não custa. Aí o cara senta no banco escolar, que o pai paga 10 contos por mês, né? Bom, eu sou da elite social do país. Eu olho as pessoas de cima porque para mim é tudo ralé, né? E começa por aí, né? Aí envereda por um caminho totalmente equivocado, né? Aí a Juliana, por exemplo, minha filha, quando entrou na faculdade, Unifesp, Faculdade Paulista de Medicina,
ela entra na faculdade, sem cursinho, inteligente, estudiosa e tal. Ela entra na faculdade e havia um concurso na faculdade para quem arrumasse mais remédio para a farmácia, ganhava um emprego na farmácia e tinha mais os benefícios, né? Qual que eram os outros benefícios, você lembra? Eu sei que parece que ganhava na farmácia. Não, isso foi depois. Estou falando na farmácia, no primeiro ano de faculdade. Quem arrumasse mais amostra grátis de remédio, trabalha na farmácia. E aí por trabalhar na farmácia, tinha uns benefícios lá que eu não lembro o que era agora, já se faz. Ela se formou há quanto? Uns 15 anos já, mais, né? Isso foi uns 20 anos atrás. Mais 20 anos, porque foi 99 antes do meu pai falecer, né? 20 anos atrás. Bom, a gente saiu correndo aqui em Jaú para arrumar. Nós tínhamos vários conhecidos médicos, então arrumamos um caixão de remédio, né? E amostra grátis. Um monte. Levamos para São Paulo. Ela foi a primeira colocada, a segunda, uma coisa assim. Ela começou a trabalhar na farmácia. Depois de um tempo, a gente foi para São Paulo, começou a conversar com ela. Ela contou: pai, a gente estava na farmácia, entrou um médico lá. Médico que trabalha no Hospital São Paulo. Esse rapaz, 27 anos de idade. Ele trabalhava no Hospital São Paulo, se não me engano, dava plantão lá, e era médico do Einstein. Imagina a capacidade do garoto, 27 ou 28 anos de idade, uma coisa assim. Ele entra na farmácia com uma faquinha, com bisturi na mão, com uma faca dessa de médico na mão, entendeu? Exigindo que arrumasse para ele tal droga assim, assim. E ele falou o nome científico da droga. Viciado na droga. O cara era viciado naquela droga. Então por aí vocês reflitam a respeito. 27 anos, uma sumidade, trabalha no Einstein, que não é qualquer um que trabalha no Einstein, não é isso? Formado na Unifesp, Faculdade Paulista de Medicina, todos aqui sabem qual é o prestígio que tem essa faculdade. É a primeira faculdade de medicina do Brasil. A Juliana se formou em enfermagem, né? É a primeira de enfermagem no Brasil, a segunda no mundo. Eu não sei se continua nesse patamar, mas quando a Juliana fez, era a primeira de enfermagem no Brasil e a segunda no mundo, né? Quer dizer, eu peço que vocês julguem. Fechada com cadeado. Só entrava quem... Ele esperou abrir a porta e invadiu, né? Justamente por causa disso, que ele não... Exatamente por essa razão, né? Então eu peço que vocês julguem por aí qual a formação moral dessa pessoa. Formação intelectual, 10. Né? Intelectual, o máximo, o melhor que se pode ter. Mas e o que adianta isso? A pergunta é essa. De que adianta a formação intelectual, acadêmica, se o cara não tem a formação moral equivalente, não é? Uma formação moral que seja suficiente para que ele use a inteligência em benefício dele e do seu próximo. Muito pouco vale, ou quase nada vale, não é? Porque não é a doutrina espírita em si que é capaz de resolver os nossos problemas, absolutamente. Como não é o banco escolar que é capaz de resolver os problemas de quem quer que seja. A cultura, né? A academia não é capaz de resolver o problema de ninguém, está provado, esse rapaz não resolveu o problema dele. Um acadêmico da mais alta qualidade, né? Com um prestígio danado e tal, mas qual é a solução para a vida dele? Eu não sei se isso já faz 20 anos, ele deve ser um cara de próximo de 50 anos agora, 40 e qualquer coisa, né? Que deve ter a vida, deve ter. Se continuou nessa mesma toada, ele destruiu a vida. Quer dizer, tudo aquilo que ele fez de bom na academia foi destruído por falta de moralidade, por falta de apoio moral, né? Então, é nesse ponto que a doutrina espírita vale, porque ela nos embasa moralmente, né? Ela diz para você qual é a razão pela qual você deve se comportar moralmente bem. Por que eu devo me comportar moralmente bem? Porque se a pessoa não inteligir isso, se ela não entender isso, não vale a pena ser bom. Que sentido tem ser bom? Nenhum. Do ponto de vista material, nenhum. Né? Se ter mais significa, se ter mais posse, se ter quantidade maior de bens, de dinheiro, significa ser mais na nossa sociedade, por que eu vou dar alguma coisa para alguém? Eu vou tomar, não dar. Né? Eu vou tomar do cara, eu vou
roubar, enganar, corromper, vou fazer tudo que é necessário para ter mais, né? Esse é o ponto de vista, essa é a teoria materialista, né? Quando a gente sabe que somos espíritos imortais e que tudo que o espírito não precisa é de posse material. Pelo contrário, a posse material, quanto mais limitada for a posse material para nós, melhor. Quanto mais o espírito conseguir conviver com limitações materiais, mais avançado moralmente ele é, mais progresso espiritual ele tem. Quanto mais ele conseguir conviver com essa situação, porque não é fácil, né? Mas conviver com a riqueza é pior ainda, porque a riqueza é um facilitador, né? O caminho se alarga, o caminho se amplia, fica fácil, né? Não tem limite. Você me fez lembrar uma coisa do livro que eu estava lendo, esse mesmo livro. Ele fez uma regressão com pessoas assim, que tinham posse, né? Eram ricos, e outros que eram mais humildes, mais simples, né? Os humildes, quando a experiência quase morte que eles tinham, eles não queriam que o corpo deles reagisse, eles queriam estar morto, porque era uma sensação maravilhosa. Agora me chamou a atenção isso daí. É isso mesmo. Sensação, é isso mesmo. bem-estar danada. No livro dos médiuns, e os ricos já não tinham essa mesma sensação. Ou alguns até que tinham, mas a maioria não. Desliga o ventilador, Glaucio, fazendo um favor, que tá com frio, né? Obrigado, Glaucio. O Kardec, quando faz o estudo no livro dos médiuns sobre o sonambulismo e o êxtase, ele fala que o estático, como é um estado muito profundo de inconsciência, há muito perigo, porque o estático ele vai a lugares que normalmente a gente não vai quando a gente está distanciado do corpo, né? Há perigo dele não querer voltar para o corpo. Ele vai a lugares tão bons, a lugares onde ele se sente tão bem, né, que ele é constrangido a voltar para o corpo, porque querer voltar ele não quer. Ele não quer voltar para o corpo. E tão bem que ele se sente no lugar que ele está, né? Estar longe do corpo é maravilhoso, estar fora do corpo para nós é uma libertação. Libertação, essa é a palavra correta, é libertação, né? O Gasparetto, ele foi várias vezes no programa do Jô Soares e ele falou várias vezes, isso eu vi a entrevista dele no programa, ele falou várias vezes que o Jô Soares tinha sido um nobre em outra encarnação. E o Jô Soares, muito sarcástico, né? Eles consideram o suprassumo do suprassumo, né? Mas, vocês espíritas só sabem falar que a gente foi reencarnação de rei, rainha, de nobre e tal. E o Gasparetto deu aquele sorrisinho amarelo, né? De quem foi pego no contrapé e não respondeu nada. E o Chico, logo, alguns meses depois, eu vi uma entrevista do Chico e a pergunta foi a mesma, né? Porque muitas vezes, quando um vidente vê a encarnação de alguma pessoa, nota que essa pessoa foi a encarnação de um nobre. Ele falou, é muito simples, é porque os vassalos não reencarnam mais. Quem reencarna é o nobre. Por que o nobre reencarna? Exatamente pela razão de ter sido nobre. Ou seja, moralmente, zero, né? E quer dizer, nobreza mesmo, nenhuma, né? Apenas prestígio social, dinheiro, posse, nome, né? Que não quer dizer absolutamente nada. Nós temos uma reunião depois da nossa reunião normal, que não deve demorar muito, mas eu vou procurar encerrar mais cedo para não ficar muito tarde, né? Essa segunda reunião que nós vamos ter hoje. Podemos encerrar? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, procurar nos colocar bem à vontade nas nossas cadeiras, relaxando os nossos músculos e nervos, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, Ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador
ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutir a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma possamos dignificar a vida. Auxilie-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.